Você acha que está esperando a hora certa para agir, esperando o momento ideal, a estabilidade perfeita, o sinal claro de que é a sua vez de jogar. Mas a verdade é mais brutal do que isso. O jogo já começou. Ele está em movimento há muito tempo. E enquanto você esperava, outros já estavam se movendo. Não com barulho, não com declarações, mas com precisão cirúrgica. Você ainda está na fase do planejamento. Eles já estão na execução. Você acha que as peças estão paradas, que todo mundo está em stand-by. Mas o que você vê é só o palco. O que importa mesmo acontece nos bastidores. E quem domina os bastidores não precisa levantar a voz. Ele molda o ambiente até que o cenário favoreça suas decisões antes mesmo que os outros notem. É aqui que Maquiavel começa a cortar fundo. Os homens mais perigosos não são os que gritam, mas os que cochicham no ouvido certo. Não são os que impõem pela força, mas os que moldam o cenário antes que a força precise ser usada. Eles não vencem na hora da guerra. Eles vencem no silêncio que antecede a primeira espada. A vitória já está em andamento. Ela está sendo construída nas conversas informais, nos gestos calculados, nos silêncios estratégicos. E quem está verdadeiramente à frente já manipulou a expectativa do próximo movimento. Ele não reage, ele já previu. Ele não se defende. Ele redesenha o campo ao redor dos seus inimigos. Esse é o tipo de mente que Maquiavel chamava de detentora da vantagem oculta. Gente que percebe a brisa antes da tempestade, que não espera que o jogo comece, porque eles definem quando o jogo começou. E mais, eles fazem isso enquanto todos ainda acreditam que não há jogo nenhum. Você acha que está se preparando? Eles já estão vencendo. E aqui está o detalhe que ninguém quer admitir. Enquanto você se preocupa com honestidade, lealdade, justiça, outros estão manipulando o chão onde você pisa. Você ainda confia nas regras, enquanto eles já reescreveram as entrelinhas. Não é exagero, é realidade. Na política, nos negócios, nas relações sociais, a maioria joga limpo num jogo que já está sujo. E o resultado não surpreende. O limpo é derrotado, não por falta de valor, mas por falta de visão. Maquiavel não escreveu para consolar. Ele escreveu para alertar. A ingenuidade custa caro. Quem espera por autorizações para agir já nasceu atrasado. Quem procura sinais claros vai morrer cercado por sombras. Quem precisa de permissão para se mover nunca será o autor do próprio destino. Os que vencem não perguntam, posso? Eles agem de forma tão sutil que ninguém percebe que o jogo começou. E quando percebem, já perderam. O mais perigoso não é quem ataca, é quem sussurra, é quem observa em silêncio. É quem te entrega elogios enquanto redesenha sua queda com luvas de veludo. Esses não estão na superfície. Eles vivem nas entrelinhas. E o que os move? Não é necessariamente maldade, mas lucidez. Eles sabem que o mundo não é justo, que o poder não é dado, que mérito sozinho não vence. Eles sabem que esperar demais é o mesmo que se oferecer ao inimigo. Por isso eles se antecipam. Eles leem intenções antes que as intenções se tornem ações. Eles testam sua reação antes de te confrontar. Eles fingem inatividade enquanto estão te estudando. A mente afiada já colocou as engrenagens em movimento e você nem percebeu. E aqui está a pergunta que fere. Você realmente acredita que não está sendo manipulado agora mesmo? Você acredita que é dono da sua rota? Ou será que já foi guiado por alguém que moldou sua percepção? Quantas vezes você defendeu uma ideia que foi plantada com precisão na sua cabeça? Quantas vezes você confiou em alguém que já havia decidido o momento da sua queda? E mais importante, quantas vezes você não percebeu que o jogo já estava em curso e que você já estava em desvantagem? Maquiavel observava a corte de Florença como quem observa uma selva em silêncio.
Os mais eloquentes pereciam. Os mais puros eram engolidos pela própria transparência. Mas os silenciosos, os estratégicos, os que nunca declaravam sua real intenção, esses moldavam destinos inteiros. Eles nunca se mostravam primeiro, nunca entregavam o que pensavam, nunca demonstravam força sem antes medir a fraqueza alheia. Eles eram os autores invisíveis da tragédia dos ingênuos. Por isso, quando Maquiavel fala sobre estar sempre um passo à frente, ele não está falando sobre velocidade. Ele está falando sobre consciência, sobre visão de longo alcance, sobre agir quando todos ainda acham que nada está acontecendo. E talvez esse seja seu maior erro até hoje. Acreditar que o jogo começa quando todos dizem que começou. Não. O jogo começa quando o jogador invisível define as primeiras peças em silêncio. E quando você perceber que algo está fora do lugar, já será tarde demais. É por isso que estar um passo à frente não é apenas uma vantagem, é uma obrigação, se você quiser sobreviver num mundo onde quem espera pela justiça acaba esmagado pela estratégia dos dissimulados. Você pode escolher esperar, mas enquanto você espera, alguém já está escrevendo sua próxima derrota. E quando chegar a sua vez de agir, pode ser que o palco já tenha sido retirado, as luzes apagadas, e você, isolado, aplaudindo o fim do próprio jogo, sem saber que nunca esteve jogando de verdade. A maioria joga xadrez como se estivesse jogando dama. Só vê o quadrado embaixo dos pés, o próximo movimento óbvio, o inimigo direto na frente. Move por impulso, por necessidade imediata, como se o jogo fosse só sobre sobreviver à próxima rodada. Mas os que vencem, os que realmente vencem, não estão olhando para o agora, estão vendo o todo. Estão planejando o checkmate enquanto os outros ainda estão tentando proteger um peão. Essa é a verdadeira trapaça. Não é roubar, não é mentir descaradamente, é enxergar mais longe, é enxergar antes, é antecipar a jogada que o outro ainda nem cogitou fazer. É criar uma vantagem invisível, não porque você quebrou uma regra, mas porque você quebrou a percepção. Quando você vê o tabuleiro inteiro, você não reage ao jogo. Você molda o jogo. Maquiavel sabia disso. Ele sabia que o poder não estava nas mãos de quem age com força, mas nas mãos de quem faz os outros acreditarem que estão no controle, quando na verdade já estão perdendo. Essa é a essência da trapaça elegante. Fazer o outro se sentir seguro. Fazer o outro acreditar que ele está vencendo. Dar a ele exatamente o que ele quer. Até que ele esteja tão exposto, tão confiante, tão distraído, que o golpe se torna inevitável. E o mais perverso, ele nem vai perceber que perdeu. Vai achar que tropeçou sozinho, que foi culpa dele, que errou por acaso. Mas não foi acaso, foi cálculo. O mestre do jogo não empurra, ele conduz. Ele não ataca de frente, ele cria o ambiente onde o ataque se torna desnecessário. Ele não precisa gritar, porque até o silêncio dele já soa como autoridade. Ele trapaceia sem parecer desonesto, porque aprendeu a arte de se esconder atrás da percepção. É aqui que os ingênuos se perdem. Eles acham que trapacear é fraqueza. Acham que quem engana é pequeno. Mas o verdadeiro estrategista não engana por prazer, ele engana por necessidade, porque ele entendeu algo que a maioria não quer aceitar. O jogo é manipulado por quem tem mais coragem de lidar com a verdade nua. E a verdade é, não há recompensa para quem só joga limpo em um tabuleiro viciado. Você pode ser justo, pode ser bom, pode até ser brilhante, mas se você não entende o tabuleiro, será sempre peça. Nunca jogador. Maquiavel não defendia o caos. Ele defendia a consciência. Ele sabia que o mundo é um campo minado disfarçado de salão de baile, onde os sorrisos escondem punhais, onde os acordos escondem armadilhas, e onde os que vencem muitas vezes são aqueles que sabem fingir que perderam,
só para ganhar quando ninguém está olhando. O tabuleiro real não é visível. Ele é psicológico. Ele é emocional. Ele é construído na confiança que você inspira, na fraqueza que você finge, no tempo que você espera. A trapaça, nesse contexto, é inteligência estratégica. É saber que o adversário quer te vencer e deixar ele acreditar que vai conseguir. É dar corda. É atrair. É parecer vulnerável, para que a confiança dele se torne o próprio veneno. Você já viu isso acontecer? Aquela pessoa que parecia inocente, discreta, sem ambição visível, de repente está no topo e ninguém viu como. Não foi mágica, foi mapa. Ela não caminhou mais rápido. Ela já sabia para onde estava indo. Ela trapaceou o jogo, porque enxergou o que ninguém mais estava disposto a olhar. Ela observou em silêncio enquanto os outros se queimavam com pressa. Ela não quis o aplauso rápido. Ela quis o trono. E agora? Agora ela está sentada no lugar onde os apressados nunca chegaram. Maquiavel chamava isso de virtu. Não no sentido moral, mas no sentido de potência, de habilidade política, de domínio do ambiente. Virtu era a capacidade de moldar os acontecimentos antes que eles se tornassem incontroláveis. Era o domínio do imprevisível pela antecipação silenciosa. E quem tem essa capacidade não joga na regra dos outros. Ele cria as novas regras. E o mais impressionante, os outros agradecem por seguir, porque a percepção é mais poderosa que a verdade. E quem domina a percepção não precisa mais disputar força. A trapaça, nesse nível, é quase invisível. É o silêncio certo no momento certo. É o recuo calculado que parece humildade. É o elogio que enfraquece. É o presente que endivida. É o favor que prende. É o erro acidental que destrói confiança no rival. É a omissão que vira sentença. E quando tudo está no lugar, quando todos acreditam que estão agindo por conta própria, você simplesmente vira o jogo e ninguém entende como. A superioridade está em fazer isso sem ser detectado, porque quando você engana demais, o mundo te caça. Mas quando você engana sutilmente, o mundo te venera. Eles vão te chamar de sortudo, de carismático, de visionário. Mas você sabe a verdade. Você não teve sorte. Você fabricou o cenário onde a sorte apareceu. E esse é o maior truque de todos. Fazer parecer que você nunca trapaceou. Fazer parecer que o sucesso veio naturalmente. Fazer parecer que o mérito venceu sozinho. Mas por trás da cortina, você estava vendo o tabuleiro todo enquanto os outros só protegiam suas casas. No final, todos querem vencer. Mas só os que aceitam ver o jogo como ele é, conseguem vencer antes mesmo que ele comece. A trapaça não é o atalho. É o mapa oculto. É o entendimento profundo de que o mundo não é feito para os que reagem. É feito para os que preveem. E se você ainda está jogando olhando apenas para o próximo passo, então alguém já está te manipulando. Você só ainda não percebeu. A brutalidade assusta, mas é previsível. A força impõe respeito, mas atrai resistência. A raiva grita, mas também denuncia. O verdadeiro perigo, o mais sutil, o mais letal, o mais impossível de antecipar, mora na mente que mente com elegância. É fácil desconfiar de um inimigo que se declara. Difícil é perceber o inimigo que te admira em público, que te aplaude, que te chama de irmão. E que, enquanto isso, reposiciona silenciosamente cada peça do jogo até que a sua queda pareça uma consequência natural. A mente perigosa não é a que te enfrenta, é a que te estuda, que te ouve com atenção, não por respeito, mas por cálculo, que te dá espaço, não por generosidade, mas por estratégia, que sorri, não por simpatia, mas porque já entendeu que a sua guarda baixa é a sua maior fraqueza. Maquiavel observava isso em toda parte. Os homens que duravam no poder não eram os mais ferozes,
eram os mais encenadores. Homens que mentiam com charme, que disfarçavam ambição com humildade, que escondiam ódio sob discursos de paz, que manipulavam o coração dos outros não com violência, mas com a aparência da virtude. Esses são os mais perigosos, porque ninguém resiste à elegância. A mentira brutal é fácil de rejeitar, mas a mentira bela, gentil, empática, essa entra sem bater. Essa se torna verdade dentro da sua mente, antes que você perceba que está sendo enganado. É por isso que a mente mais mortal não é a do guerreiro, mas a do ator. Aquele que sabe qual máscara usar. Aquele que conhece os valores dos outros e os manipula com precisão. Aquele que domina o palco da aparência enquanto esconde o roteiro real atrás da cortina. Esse tipo de mente não grita. Ela sussurra. Ela constrói reputação antes de precisar usá-la. Ela se cerca de aliados não por afeto, mas porque sabe que confiança é uma moeda poderosa. E falsa confiança é a armadilha perfeita. Ela mente sim, mas nunca grosseiramente. Ela mente como quem dança, com ritmo, com graça, com ensaio. E quando decide trair, a vítima não vê traição. Vê azar, vê circunstância, vê mudança de rota. Não percebe o golpe, porque o golpe já se parece com destino. E aqui está o detalhe que poucos enxergam. A mentira elegante não parece mentira. Ela parece sorte, carisma, dom natural. Mas por trás disso tudo está alguém que aprendeu a controlar a narrativa, a moldar percepções, a fazer você agradecer enquanto ele te desmonta. Maquiavel sabia que o poder mais duradouro não é o que impõe, é o que seduz. E a mentira elegante é sedução estratégica. Ela não exige que você acredite. Ela te faz querer acreditar. Porque é mais confortável pensar que alguém é nobre do que encarar o fato de que você está sendo usado. Porque é mais fácil admirar do que suspeitar. E porque ninguém quer acreditar que foi enganado com um sorriso. A mente que mente com elegância entende isso. Ela entende as fraquezas humanas e por isso é capaz de te dominar sem levantar a mão. Ela mente para não causar alarde. Ela mente para não criar resistência. Ela mente para te guiar e fazer você pensar que chegou lá sozinho. E esse é o golpe mais sofisticado. Fazer você colaborar com a sua própria queda. Você já viu isso? Aquele líder que todos adoravam e que de repente revelou uma ambição devastadora. Aquela pessoa que parecia gentil e que destruiu tudo ao seu redor quando percebeu que era vantajoso. Aquele sócio que parecia inofensivo, até que não precisou mais parecer. Eles não mudaram. Eles sempre foram assim. Você só não viu porque eles mentiram bem demais. Mentiram com sorrisos, com promessas, com gestos calculados, com generosidade estrategicamente distribuída. E o mais cruel, eles nunca disseram uma mentira explícita. Só permitiram que você interpretasse mal. Só alimentaram a imagem que você queria acreditar. Só deram corda para sua ilusão e deixaram que ela te enforcasse. Isso não é malícia vulgar, é maestria psicológica. É a trapaça elevada ao nível mais sofisticado, a trapaça da percepção, onde a mentira não é uma palavra, mas uma persona inteira. E por isso Maquiavel advertia: os mais puros caem primeiro, porque eles acreditam que sinceridade atrai sinceridade. Eles projetam suas intenções nos outros. Eles acham que se alguém parece bom, então deve ser bom. Mas no jogo real, quem parece bom demais geralmente está disfarçado. O verdadeiro estrategista não desperdiça energia provando quem é. Ele constrói a imagem que você quer ver e opera por trás dela. A mentira elegante não é só defesa, ela é ataque. Ela é o espaço onde a verdadeira estratégia floresce, sem interrupções, sem desconfiança, sem resistência. E quando os outros acordam, ele já está longe, já consolidado.
já aplaudido e muitas vezes já inalcançável. No fim, todos jogam o mesmo jogo, mas só alguns têm coragem de mentir com tanta perfeição que sua trapaça vira reputação. Você quer vencer? Aprenda a mascarar intenção com doçura, a esconder ambição sob cortesia, a dominar a arte da mentira que não parece mentira, porque no mundo real, a força assusta, mas passa. A raiva domina, mas desgasta. A elegância engana e conquista. E a mente que mente com elegância é a que faz história. Você acha que os outros te odeiam porque você errou, porque falhou, porque os decepcionou. Mas a verdade é muito mais incômoda. Muitas vezes, as pessoas te odeiam exatamente porque você está começando a acertar. A inveja não surge da sua fraqueza. Ela desperta no instante em que sua força começa a se tornar visível. É aí que tudo muda. É aí que os aplausos viram silêncio, que os elogios desaparecem, que os aliados começam a se afastar devagar. Não porque você se perdeu, mas porque você está começando a se destacar. A inveja é silenciosa. Ela não grita. Ela se esconde atrás de olhares neutros, de comentários sutis, de conselhos disfarçados de cuidado. Ela não aparece como oposição direta. Ela aparece como desaceleração do ambiente ao seu redor. E se você espera que a inveja se declare, você já perdeu. Porque a inveja nunca declara guerra. Ela age pelas sombras. Ela mina, corrói, sabota com um sorriso no rosto. E quando você perceber, já estará sozinho, desacreditado, desacelerado. Não porque errou, mas porque ousou subir. É por isso que Maquiavel não tratava a inveja como um incômodo. Ele tratava como uma força política, um componente inevitável do poder. E o erro dos ingênuos não é atrair inveja. O erro é acreditar que podem vencê-la apenas com competência, carisma ou boas intenções. Você pode ser brilhante, carismático e bem-intencionado, e ainda assim ser odiado. Simplesmente porque está indo onde os outros não conseguem chegar. Não tente conquistar os invejosos. Não tente convencê-los. Antecipe-os, porque não é a vitória que mata, é a vitória visível demais. A maioria das pessoas lida com a inveja de forma reativa. Percebe os olhares tortos e tenta se explicar. Tenta provar que não é ameaça. Tenta reduzir o próprio brilho para não ofender os que estão na sombra. Mas o maquiavélico, ele faz o oposto. Ele sabe que não existe cura para a inveja. Ele não tenta agradar. Ele esconde, ele disfarça sua ascensão, ele compartilha o mínimo, ele planta distrações enquanto constrói poder em silêncio. E quando os outros percebem, já é tarde demais. É a antecipação que o torna invencível. Não é ser melhor, é nunca deixar claro que está melhor. Porque o momento mais perigoso não é quando você está por baixo, é quando você está começando a sair de lá. Quando ainda não tem força suficiente para se proteger, mas já tem visibilidade suficiente para incomodar. É nesse ponto que os ataques mais traiçoeiros surgem. Não de inimigos declarados, mas de antigos aliados. Maquiavel viu isso repetidamente. Os grandes nomes da história não caíram porque fracassaram, mas porque cresceram antes da hora certa. Porque se expuseram antes de estarem inatacáveis. Porque deixaram que o mundo visse sua fome de poder antes que essa fome estivesse protegida por estrutura sólida. A superioridade real não está em conquistar, mas em conquistar sem ser notado, em crescer pelas bordas, em parecer comum enquanto se torna extraordinário. É por isso que tantos caem logo depois de um primeiro sucesso, porque confundem conquista com estabilidade, porque acham que chegaram, quando na verdade só chamaram atenção. Você quer saber se está evoluindo? Olhe ao redor. Se os aplausos sumiram, se os elogios diminuíram, se os convites cessaram,
É possível que você esteja finalmente começando a incomodar, e esse é o ponto crítico. A bifurcação entre os que sobem e desaparecem, e os que sobem e consolidam. Os que desaparecem são os que comemoram alto demais, os que se expõem cedo demais, os que mostram o trono antes de terem soldados. Os que consolidam são os que agem como se nada tivesse mudado. Mesmo quando já mudou tudo, eles mantêm a máscara. Continuam humildes na superfície, enquanto nos bastidores erguem estruturas de poder que ninguém consegue mais derrubar. É isso que Maquiavel chamava de virtude combinada com dissimulação. É a arte de ser letal, sem parecer. É a arte de ser imparável, sem fazer barulho. Porque a inveja não ataca o que não vê. Ela precisa de um alvo. Ela precisa de um sinal. E se você sabe esconder esse sinal, você se move livre. Até que no dia em que decidem te atacar, descobrem que já é impossível. Porque o que você construiu no escuro já está sólido demais para ser destruído. Você quer permanecer? Aprenda a dançar com a inveja. Não tente vencê-la. Nade abaixo do radar, até que seja tarde demais para que te parem. A maior vantagem do estrategista não é estar acima dos outros, é estar acima sem que os outros percebam. Porque quem se antecipa à inveja não precisa se defender dela. Mentir é fácil. Qualquer um mente. Mas sustentar uma mentira até que ela se torne uma identidade, esse é o verdadeiro poder. A maioria mente como quem improvisa. Solta palavras no calor do momento, tentando se proteger ou ganhar uma vantagem passageira. Mas o estrategista maquiavélico entende algo muito mais profundo. A mentira mais poderosa não é aquela que você conta, é aquela que você se torna. É quando a máscara não é mais um disfarce. É quando ela vira o rosto que os outros juram ser verdadeiro. É quando até seus aliados mais íntimos não sabem mais onde termina a encenação e onde começa você. Essa é a mentira que não exige manutenção. Porque ela é viva, ela respira com você. Ela se transforma no seu comportamento, na sua reputação, na forma como os outros falam de você mesmo quando você não está presente. E o mais fascinante, eles querem acreditar. Eles precisam acreditar. Porque a verdade é desconfortável. A verdade exige vigilância. A verdade convida à dúvida. Mas a mentira bem vestida, a mentira que parece coerente, educada, carismática, essa é acolhedora. Essa é fácil de engolir. Essa é a mentira que as pessoas defendem por você. Maquiavel enxergava isso nos grandes nomes que atravessaram o tempo. Eles não eram sinceros, eles eram convincentes. E em um mundo onde a percepção vale mais do que a essência, convencer é mais forte do que ser. O verdadeiro mestre não mente para escapar, ele mente para construir. Ele fabrica uma persona. Escolhe suas virtudes, modula seus defeitos, define o que será visível e o que será enterrado. E então, ele sustenta isso com uma disciplina fria, sem deslizes, sem contradições, sem emoções que atrapalhem a encenação. Porque ele entendeu. A máscara certa abre portas que a autenticidade nunca abriria. Você pode ser honesto e ser ignorado. Pode ser sincero e ser descartado. Mas se você for a mentira que os outros admiram, você será protegido, promovido, celebrado. E isso não é trapaça vulgar. Isso é compreensão profunda da natureza humana. As pessoas não enxergam o que está diante dos olhos. Elas enxergam o que querem enxergar. E se você aprender a oferecer exatamente essa imagem, você não precisa forçar ninguém. Você só precisa deixar que eles se enganem com prazer. A arte está nisso, em transformar a mentira em uma performance tão sólida, tão constante, tão confortável, que ninguém quer investigar mais fundo. Porque o que vão encontrar pode ser feio demais,
real demais, perigoso demais. E a maioria das pessoas não está pronta para a verdade. Elas estão desesperadas por estabilidade emocional, por símbolos de confiança, por alguém que pareça confiável o bastante para que elas possam baixar a guarda. Se você oferece isso, você conquista, e conquista sem ter que mostrar sua real natureza. Porque a mentira verdadeira é aquela que você veste todos os dias. É aquela que não entra em conflito com suas palavras, seus gestos, suas expressões. É aquela que já faz parte do seu tom de voz, do seu silêncio, da sua postura diante do mundo. E nesse nível, você não precisa mais convencer. Você só precisa existir. E o resto se constrói ao redor. Maquiavel sabia que os ingênuos pensam que o poder pertence aos sinceros. Mas a história prova o contrário. O poder pertence aos que fabricam suas versões com perfeição. Não os que contam mentiras, mas os que são a mentira que os outros precisam. E por isso, os estrategistas mais perigosos não mudam o tempo todo. Eles não inventam desculpas, eles não se contradizem. Eles criam uma ficção estável, uma imagem sólida, uma narrativa que pode ser repetida, compartilhada, defendida por todos que a consomem. E quanto mais ela é repetida, mais verdadeira ela parece. Esse é o segredo. A mentira bem construída não precisa ser verdadeira. Ela só precisa parecer estável o suficiente para ser adotada como referência. Você pode dizer ao mundo que é humilde, e ninguém vai duvidar se seu tom for calmo, se seus gestos forem suaves, se sua presença for contida. Mas nos bastidores, você pode estar manipulando tudo. Você pode estar acumulando poder, desfazendo alianças, planejando cortes. E ninguém vai suspeitar, porque a imagem já foi vendida. E o mercado da imagem não tem garantia de verdade. No momento em que a mentira se torna desejável, ela se torna invencível. E é por isso que a arte não é mentir uma vez. É encarnar uma versão que sirva de abrigo para a insegurança dos outros. É dar a eles a ilusão de que te conhecem, quando na verdade nem começaram a entender quem você é. E se algum dia a verdade ameaçar surgir, ela será combatida por aqueles que acreditaram na sua ficção. Eles não vão te expor, vão te defender. Vão dizer que é inveja, exagero, mentira. Porque no fundo, desacreditar você é desacreditar a própria escolha deles. E ninguém quer admitir que apostou no personagem errado. Então a mentira sobrevive, não porque é perfeita, mas porque é confortável. E o conforto para a maioria vale mais do que qualquer verdade. A maioria se prepara para lutar, treina, se arma, espera o confronto. Mas os que realmente dominam o jogo nunca entram em guerra, porque quando a guerra chega, eles já venceram. A batalha para eles é o último recurso. Um teatro, um espetáculo montado para convencer os tolos de que tudo foi decidido ali. Mas a verdade é outra. Os verdadeiros vitoriosos vencem antes da primeira espada sair da bainha. Eles vencem nos bastidores, nas alianças silenciosas, na informação coletada sem alarde, nos rumores plantados com precisão, na confiança corroída devagar, até que o adversário não saiba mais em quem confiar. Esses homens não brigam, eles colapsam estruturas. Maquiavel entendia isso como poucos. Ele observava como os príncipes mais astutos não acumulavam vitórias em campos de batalha. Eles acumulavam vitórias na mente dos outros, porque é lá onde o jogo começa de verdade. Antes do sangue, antes das faíscas, antes do confronto, há o cenário. E quem molda o cenário, molda o desfecho. A mente maquiavélica não quer destruir o inimigo com violência. Ela quer algo mais eficaz, fazer com que o inimigo se destrua sozinho, com medo, com dúvida, com excesso de confiança, com alianças falsas, com estratégias que parecem promissoras, mas foram sutilmente conduzidas para a armadilha.
Porque se você entende como alguém pensa, você não precisa enfrentá-lo, você só precisa deixá-lo pensar o que você quer que ele pense. Esse é o verdadeiro combate. É um duelo de percepções, de informações, de imagens cuidadosamente manipuladas. É quando você solta um boato e vê o outro recuar. É quando você finge fraqueza e vê o inimigo avançar confiante, direto para a própria ruína. É o general que nunca precisou disparar uma flecha, porque fez o inimigo acreditar que não havia perigo. É o príncipe que ganhou territórios inteiros, sem levantar uma espada, só oferecendo alianças que pareciam vantajosas, mas escondiam o grilhão da dependência. É o homem que, sem levantar a voz, reorganiza todo o cenário político ao redor da sua presença, como se fosse inevitável, como se ele já estivesse destinado ao trono. Esses são os que vencem sem guerra, porque a guerra exige força, mas a antecipação exige inteligência. E quem pensa antes, comanda os que só sabem reagir. O erro da maioria é confundir ação com reação. Acreditam que agir é responder. Mas quem responde já está atrasado. Quem responde já está aceitando o jogo do outro. O verdadeiro jogador é aquele que cria o contexto onde a resposta do adversário já está prevista e planejada. Isso não é só estratégia, é engenharia psicológica. É moldar o comportamento do outro sem que ele perceba. É permitir que ele acredite que está no controle, enquanto cada movimento o leva para mais perto do abismo. Você acha que isso é ficção? Olhe ao redor. Quantas vezes você viu alguém ser promovido sem parecer competitivo? Quantas vezes alguém que parecia inofensivo se tornou indispensável? Quantas vezes quem parecia fraco se mostrou intocável? Isso não é acaso. Isso é antecipação. Essas pessoas não se prepararam para lutar. Elas se prepararam para vencer sem lutar. Elas estudaram os egos ao redor, identificaram vaidades, mapearam fragilidades e então criaram armadilhas que ninguém viu chegando. E o mais cruel, as vítimas ainda acham que foi culpa delas, que erraram, que não estavam prontas, que confiaram demais. Mas o erro não foi confiar, foi não perceber que estavam dentro de um tabuleiro já montado. Maquiavel dizia: não é sorte que define os vitoriosos, é a habilidade de manipular o acaso. E manipular o acaso é isso, forçar os outros a se comportarem como você precisa, sem levantar suspeita. É colocar a semente da dúvida onde antes havia confiança. É soprar uma ideia e deixá-la crescer dentro do outro, até que ele acredite que foi ele quem pensou. Você nunca precisou gritar, só precisou plantar. E é por isso que a batalha física é sempre o último recurso. Porque quando ela chega, é sinal de que alguém falhou em vencer antes. O verdadeiro poder é o que se move antes do conflito. No silêncio, nos bastidores, nas decisões que parecem pequenas, mas movem estruturas gigantes. E se você quer dominar, quer permanecer, quer moldar o cenário ao seu redor, não se prepare para lutar. Se prepare para vencer no invisível, porque quem entra na guerra com espada já está exposto, já está visível, já está vulnerável. Mas quem já venceu antes dela só assiste o colapso acontecer, sem pressa, sem culpa, sem ruído. A guerra mais eficaz é aquela que nunca precisa começar. Você ainda acredita que existe um jeito limpo de chegar ao topo? Ainda espera que alguém vá reconhecer seu valor puramente pela sua entrega, seu esforço, sua sinceridade? Então entenda uma coisa antes que seja tarde. O jogo é trapaceado desde antes de você nascer. As regras que te ensinaram a seguir foram escritas por quem já trapaceava em silêncio. E o mais perigoso, elas foram escritas para parecerem justas, para que você acreditasse nelas, para que você se sentisse culpado só de pensar em dobrá-las, para que você abaixasse a cabeça enquanto os verdadeiros jogadores moldavam o tabuleiro e o destino de quem joga nele. Maquiavel não te ensina a ser cruel.
Ele te ensina a ver. Ver que quem vence não joga o jogo dos outros. Ele cria o próprio. E se for preciso trapacear para sobreviver, ele trapaceia. Não por prazer, mas porque ele recusou o papel de vítima. Enquanto os idealistas brigam por justiça, os estrategistas silenciosos reescrevem o que justiça significa. Enquanto os inocentes pedem igualdade, os maquiavélicos fabricam vantagem e ainda fazem parecer que não estão se movendo. É assim que o mundo funciona, quer você aceite ou não. Quem espera que seja limpo, acaba jogado. Quem recusa a trapaça, vive à mercê daqueles que a dominam. Quem se prende à moral absoluta, se torna previsível. E previsível é o mesmo que vulnerável. Você quer sempre estar à frente? Então comece aceitando o óbvio. A trapaça não é o erro, é a ferramenta invisível de quem entendeu como o mundo realmente funciona. Não estamos falando de trapaça vulgar, não é roubo explícito, não é traição gritante, é sutileza, é estrutura, é saber onde colocar uma vírgula para mudar o destino de uma negociação, é saber quem escutar e quando se calar, é parecer ceder, quando na verdade você está distraindo. É parecer lento, quando na verdade você está posicionando peças que ninguém vê. A trapaça real não é quebra de regra, é jogar com outra régua, e aqui está o segredo que quase ninguém tem coragem de encarar. Quem trapaceia bem, nem parece que está trapaceando. Ele é elogiado, é promovido, é citado como exemplo, porque trapacear bem é uma forma de arte. É moldar a percepção antes de moldar o resultado. E sim, isso exige coragem, porque trapacear o jogo é também trapacear a si mesmo. É engolir o desconforto. É abandonar a necessidade de ser amado. É aceitar que, para construir poder, às vezes será preciso vestir a máscara que mais funciona, e não a que mais representa sua essência. Você ainda quer jogar limpo com um sistema viciado? Acha que vai subir respeitando regras que nunca foram feitas para você subir? Então prepare-se para ser peça, para ser controlado, para assistir de fora, enquanto os vilões discretos conquistam tudo com a sua permissão. Porque não é só questão de inteligência, é de aceitação brutal da realidade. A verdade é simples, mas cruel. Ou você trapaceia o jogo, ou o jogo te joga fora. E quanto mais tempo você leva para aceitar isso, mais fundo você afunda em um tabuleiro que nunca foi seu. Mas se você enxergar de verdade, se você abandonar o idealismo vazio, se você decidir que não vai mais ser conduzido, mas sim o condutor oculto, então você para de reagir e começa a manipular com silêncio, a vencer com aparência, a dominar sem que ninguém perceba. E quando perceberem, você já será inevitável. Se esse vídeo te fez enxergar o mundo com outros olhos, mostre que você está entre os poucos que entenderam. Deixe o like, escreva nos comentários. Eu não espero mais pelo jogo, eu movo as peças. E principalmente, inscreva-se, porque o que vem depois é ainda mais afiado. Já são mais de 200 vídeos sobre a filosofia de Maquiavel aqui. E cada um deles revela uma camada que a maioria não tem coragem de encarar. Não assista a um só. Assista como quem estuda o mapa da guerra. Porque se você quer estar sempre um passo à frente, precisa aprender com quem escreveu as leis do poder antes mesmo que o mundo soubesse que havia um jogo.